Se você descobrisse em alguns minutos que o problema da sua vida não é ser quem você verdadeiramente é, mas quem você aprendeu que precisava ser. Eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta que vai mudar a sua vida. Quem disse quem você é? Quem disse que você nasceu ansioso? Quem foi que disse que você nunca vai conseguir prosperar? Quem disse que você sempre vai viver relacionamentos difíceis? Quem disse que você é fraco? Quem foi que disse que você nunca termina aquilo que começa? Quem disse que você vai sempre carregar essa insatisfação e essa tristeza? Quem foi que disse que você não é suficiente? Respire por alguns minutos e antes de você querer responder qualquer uma dessas perguntas, talvez você já tenha essa resposta. E ela seja: ah, Maitê, ninguém me disse isso. E eu te pergunto, será mesmo? De quem são essas vozes que sempre estão na sua cabeça? Sabe o que acontece? Muitas vezes, realmente ninguém precisou falar essas frases exatamente desse jeito. A verdade é que você foi aprendendo, você foi ouvindo, você foi interpretando e aos poucos você começou a acreditar que aquilo era realmente a sua identidade. E sem perceber, transformou todas essas imagens, essas adaptações na sua esfera de identidade. Transformou tudo isso como se realmente fossem verdades absolutas. E esse foi um dos maiores enganos que eu mesma vivi na minha vida e que talvez você também esteja vivendo. Hoje eu quero compartilhar com você a descoberta que mudou completamente a minha vida. Foi o dia em que eu entendi que a consciência também pode ser treinada. E é por isso que eu tenho certeza que em alguns minutos você também vai mudar a sua vida. Mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita para se inscrever. Toda semana eu compartilho conteúdos para treinar a sua mentalidade e ajudar você a compreender a sua história e desenvolver uma consciência que te liberta. E se esse conteúdo fizer sentido para você, já deixa o seu gostei também, porque isso faz com que o YouTube entregue essa mensagem para mais pessoas que também precisam despertar para si. Mas agora, bora de consciência. Você já escutou aquela música muito conhecida que diz assim, ó: eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Pois é, por muito tempo eu vivi exatamente dessa maneira. Não, talvez, né, cantando essa música todos os dias, mas sendo conduzida e acreditando nela. Eu acreditava de verdade que na minha infância explicava totalmente o meu presente, que os meus traumas definiam sempre o meu futuro e que as dores que eu vivi eram uma sentença na minha vida. E sem perceber, eu comecei a me apresentar para a vida pelas minhas feridas. Sabe o que eu dizia? Ah, eu sou assim, eu tenho esse jeito, essa é a minha personalidade. Eu ficava sempre justificando as minhas ações, achando que realmente tudo isso definia a minha vida. E aí eu te pergunto, quantas vezes você já repetiu para si mesmo algumas dessas frases? Mas um dia eu descobri algo que mudou completamente a forma como eu enxergava a mim mesma. Aquilo não era quem eu era. Essas frases não eram a minha identidade. Aquilo era quem eu havia aprendido a ser. E existe uma grande diferença enorme entre essas duas coisas. E talvez a maior prisão que a maioria das pessoas vivem e que eu já vivi por muito tempo e acreditava que eu não podia mudar. E eu vou te explicar isso de uma forma muito simples, então bora comigo. Sem uma criança, ela chega ao mundo sem saber quem ela é. Ela aprende como? Aprende olhando, aprende ouvindo, aprende observando e
ela vai crescendo, acessando todas essas imagens. Mas se essa criança cresce ouvindo que ela é difícil, ela começa a acreditar. Se ela cresce ouvindo que nunca faz nada direito, ela também acredita. Se ela aprende que precisa agradar as pessoas para receber amor de volta, ela acredita também. Se ela aprende que demonstrar suas emoções é sinal de fraqueza, ela acredita nisso. Só que o problema é que depois de muitos anos, essa criança cresce. E esses aprendizados deixam de apenas parecer aprendizados, eles passam a parecer a identidade dessa criança. E é aqui que muitas pessoas ficam presas na própria mente. Elas dizem para si mesma: eu sou inseguro, eu não presto, eu sou ansiosa, eu sou dependente, eu sou explosiva. E talvez você mesmo já deve ter falado várias outras frases para si. Mas a pergunta é: será que você realmente é isso? Ou será que você apenas treinou esse funcionamento durante muitos anos? Porque tudo aquilo que nós repetimos, o nosso cérebro fortalece. E ele acredita que aquilo é verdade. O cérebro, ele aprende e reaprende o tempo todo. E aí, quando eu comecei a estudar a neurociência, uma das coisas que mais me emocionou foi quando eu descobri sobre a neuroplasticidade, que é o que eu quero te contar hoje. Aonde que tudo isso pode mudar completamente a sua vida. Talvez esse nome pareça um pouquinho complicado, né? Mas a ideia é muito simples. O nosso cérebro, ele muda, ele cria novas conexões. Ele aprende durante toda a vida. Enquanto nós estamos aqui, ele está aprendendo. Então, isso é muito bom, porque isso significa que muitos padrões emocionais que você carrega até hoje não são uma condenação na sua vida. São caminhos neurais fortalecidos por repetição. Então, aquela criança observou, aprendeu e repetiu. O seu adulto carregou essa informação até aqui, mas o que foi fortalecido por essa repetição também pode ser transformado por novas experiências e novos treinamentos. E foi nesse momento que nasceu a personal da consciência. Foi quando eu percebi algo muito interessante. Quando alguém quer fortalecer o corpo, né? Normalmente contrata um personal trainer. Quando alguém quer aprender um idioma, né? Contrata um professor. Quando alguém quer tocar um instrumento, ela treina, né? E aí que me veio esse despertar. Quando o assunto é consciência, autoconhecimento, mentalidade, as pessoas acreditam que precisam simplesmente aceitar o jeito que são? E foi aí que tudo mudou. Eu comecei a fazer uma pergunta que eu carrego ela até hoje. Se nós treinamos o corpo, por que não treinar a nossa consciência? E foi aí que a chave da minha vida mudou, porque a consciência, ela também pode ser desenvolvida, ela pode ser fortalecida, ela pode ser amadurecida, e isso muda completamente a forma que nós vivemos. E hoje eu posso dizer com propriedade que depois de milhares de atendimentos como personal da consciência, eu sei exatamente o caminho que faz as pessoas mudarem de vida, assim como eu já mudei. Mas para isso, você precisa despertar. E o despertar muitas vezes começa com uma simples pergunta, que é a pergunta que mudou a minha vida e que provavelmente ela também vai mudar a sua. Quem eu seria se não tivesse acreditado em tudo aquilo que disseram sobre mim? Quem eu seria sem os rótulos, sem as comparações, sem os medos, sem as expectativas, sem a culpa, sem as feridas que me fizeram duvidar do meu valor? Talvez exista uma versão sua que nunca desapareceu. E eu sei que essas perguntas são profundas e talvez você não tenha resposta para elas agora.
mas é exatamente para esse lugar que eu, como personal da consciência, quero te levar dentro desse vídeo. Essa versão sua apenas está escondida debaixo de todos esses mecanismos de sobrevivência, de todas essas camadas. E despertar a consciência é exatamente retirar essas camadas. Não é se tornar outra pessoa, é voltar para quem você sempre foi. E foi por isso que nasceu a Personal da Consciência, que é a minha missão, te treinar. Porque eu acredito profundamente que ninguém muda apenas recebendo informação. Se fosse assim, seria muito fácil. Hoje nós temos milhares de vídeos e informações, mas as pessoas mudam realmente quando elas desenvolvem consciência e treinam essa consciência. Quando conseguem enxergar, primeiramente, aquilo que antes era totalmente automático, e quando elas deixam de viver reagindo e passando a viver escolhendo. Existe uma grande diferença nisso. E todos os dias nós treinamos alguma coisa. Todos os dias nas nossas escolhas, todos os dias nos nossos pensamentos, todos os dias nas nossas ações, nós podemos estar treinando reclamação, medo, culpa, comparação, ou nós podemos estar treinando presença, responsabilidade, coragem, consciência. E a pergunta é: o que você tem treinado todos os dias? E às vezes talvez você nem tenha percebido. Porque aquilo que a gente fortalece, ou seja, aquilo que a gente repete diariamente, se torna cada vez mais fácil de acessar. É igual escovar os dentes. É algo que o teu cérebro já sabe. Ele não precisa criar um novo caminho. É automático. Só que talvez a reclamação, o medo, a culpa também esteja sendo algo automático na sua vida. E isso é o que tem roubado você da própria vida. Esse vídeo é apenas o começo do seu despertar, para você entender que você não é a síndrome de Gabriela e que você pode sim reconhecer e fortalecer a sua verdadeira identidade. E se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te fazer 3 convites muito importantes que vai mudar a sua vida. O primeiro, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, porque essa série foi preparada para conduzir você para uma verdadeira jornada de despertar. A segunda, me acompanhe nas redes sociais também. Aqui na descrição desse vídeo você encontra todos os meus contatos. E vai ser muito incrível continuar caminhando com você também por lá. E o terceiro é um convite muito especial. Se você sente que chegou a hora de você despertar para si, a minha agenda para os atendimentos individuais, neste momento, ela está com uma lista de espera. Mas você pode começar o seu despertar se tornando um membro da minha comunidade. A Desperte Comunidade é a chama da consciência integrada. Lá é um espaço onde eu treino a consciência diariamente, unindo a neurociência, a psicanálise, a constelação familiar e a espiritualidade na prática. Lá você vai aprender a reconstruir a sua identidade, fortalecer a sua autoimagem e viver com muito mais presença, liberdade e propósito na sua própria história. Se você deseja fazer parte dessa jornada, o link da Desperte Comunidade está aqui na descrição. Já aproveita e acessa o link para você se tornar um membro e realmente despertar para si. E eu quero encerrar deixando uma reflexão para você. O seu passado pode explicar muitas das suas dores, mas ele não tem autoridade para decidir o seu futuro. Quem escreve os próximos capítulos da sua vida não é a sua história, é a consciência que você escolhe desenvolver a partir de hoje. E eu espero você para o próximo vídeo. Até lá, cuida da sua mente, cuida do seu coração e, acima de tudo, desperte para si.